Aleluia. Meus irmãos, eu queria propor um desafio para vocês que estão aí atrás. Vamos dar um passo adiante diante do Senhor hoje? Que tal a gente sair um pouquinho do nosso comodismo e vir aqui à frente, aqui ó, estar, dar um passo adiante, né? Eu sou da época que a gente lutava para estar na frente, tentava chegar cedo, era muito assim, né, pastor? As pessoas chegavam cedo para estar à frente, porque falava que quanto mais perto do altar, mais perto estava para estar ligado ali com Deus. Então eu louvo a Deus por você ter aceito esse desafio. Pode vir aqui na frente, o pastor não vai gritar no seu ouvido, não. Vamos ir adiante. Você que já está aí, pega a sua Bíblia, abre no livro de 1 Pedro, capítulo 13. Nós vamos estudar hoje bastante a palavra, bastante versículos. Como você que tem costume, fique preparado para você anotar bastante coisa. Aleluia. O interessante é que eu queria que você falasse essa frase comigo. Sem santidade, eu não consigo alcançar o coração de Deus. Isso foi algo que veio no nosso coração agora, porque o título da minha Bíblia diz exortação à santidade. Nós não vamos falar de mente, mas vamos falar da nossa vida diante do Senhor. E aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, e em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, que como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Somente até aqui. Pode colocar sua Bíblia no assento. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, é o que nós vamos estudar nessa noite. E nós queremos, ó Pai, não falar a nossa vontade, mas a vontade do Senhor nesse lugar, como tem sido durante todos esses anos. Então, Senhor, o Senhor possa falar diretamente conosco, o Senhor possa nos usar da forma que queiras. Tira, Senhor, toda a inquietação, tira, Senhor, todo o cansaço, todo o pensamento que não seja querer ouvir e receber a Tua palavra. Que o nosso terreno possa estar preparado para receber essa boa semente que é a Tua palavra, ó Pai. Que no futuro será um grande fruto na Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Pode se sentar, meu irmão. O tema que o Senhor me deu, referente a tudo isso que nós estamos passando nessa virada de ano, como foi 2019, e diante de ver tantas pessoas nas televisões, os atores, pessoas falando, amigos, sobre os seus propósitos para 2020, as suas vontades,
E aí me veio esse tema no coração: qual o sentido da sua vida? Qual a sua vontade de viver nessa terra? O que você projeta para 2020? Eu sei que todos nós temos os desejos carnais nossos, mas diante do Senhor, o que você projetou, o que você pediu para Deus para 2020, para a sua vida? O que você quer ser? Você quer que continue do mesmo jeito? Você quer orar mais? Você quer buscar mais? Você quer conhecer mais a Jesus? Então existem 4 perguntas que eu vou fazer e você vai responder para você mesmo, e no final você vai ver se você está encaixando nisso. Qual o sentido da sua vida? Primeira pergunta: quem é você? Segundo, de onde você veio? Terceira, o que você está fazendo? E a última pergunta é: para onde você vai? Nós lemos um texto agora, e o interessante é que ele fala muito sobre santidade, amar o próximo, que são um dos princípios da palavra do Senhor para a nossa vida. Mas o que me chamou a atenção foi no versículo 23, que ele fala assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que é viva. E eu fui buscar no dicionário perecível, e eu já tinha uma ideia, mas eu queria confrontar, entender melhor o que significa perecível. O que está sujeito a perecer, a deteriorar-se, a extinguir-se, perecedouro. Extinguir-se, perecedouro. Aí eu falei, fui mais um pouquinho, o que significa perecedouro? O que terá que perecer, que tem fim, morredouro, mortal. Então antes, a nossa vida era uma vida que já estava destinada a um final. Tinha um fim. Tinha um fim. Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos tornou imperecível. O que significa imperecível? Não perecível, eterno, perene, imperedouro, imortal. Imortal. Então significa o quê? Se nós tivermos uma vida reta, com santidade, amando, cumprindo a palavra de Deus, o que vai acontecer com o nosso? Nós vamos morrer? Nós vamos continuar vivendo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos viver na eternidade com o Pai. Isso que a palavra de Deus nos mostra. Então qual o sentido da sua vida? E a primeira pergunta que eu fiz: quem é você? Então vamos refletir em algumas respostas que Jesus deu. E nós vamos falar muito de João. E já no livro de João, capítulo 8, versículo 58, diz: em verdade, eu vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Aí a pergunta mais difícil de responder é essa: quem é você? Aí muitos se confundem dizendo: eu sou Paulo, eu sou fulano de tal, eu sou profissional na área disso, eu sou aquilo. Mas eu quero saber qual que é a sua essência nessa noite. Se redescubra. Talvez você nunca fez essa pergunta para você: quem é você diante da essência de Deus? Aonde você está? Por exemplo, essa cadeira é de plástico, mas antes dela se tornar uma cadeira, ela era um material, uma matéria-prima. E para ela ter esse formato, teve um profissional que projetou, moldou e a transformou numa cadeira. E o que eu quero dizer para você: quem é você? Um profissional dos céus, conhecedor de todas as coisas, projetou você para ser uma bênção para essa nação, para estar diante da presença de Deus. O evangelista João se preocupa em registrar as definições que Jesus deixou sobre si mesmo, mostrando que Jesus sabia quem ele era. Ele diz: eu sou. E quando Jesus dizia isso, ele estava declarando que ele não apenas estava ou simplesmente existia, mas que a sua vida e o propósito são eternos para sempre. Por que que Jesus declarou que ele é? No telão aqui, por favor. Ele disse em João 6:35-48, pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais o rejeitarei. Aleluia.
Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! E esta é a vontade daquele que me enviou, para que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Somente até aí. Então o Senhor é o pão da vida para mim e para você. E ele afirma isso 2 vezes. Se você ler no livro de João, tanto no versículo 35 como no 48, ele fala que ele é o pão da vida. E a luz do mundo. Foi ministrado várias vezes no ano passado sobre a luz do mundo. Então, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá o quê? A luz de quem? Se eu apagar toda essa luz aqui, se eu desligar o microfone e falar, irmãos, me sigam, e tiver tudo apagado escuro, vocês vão conseguir me encontrar? Não. Mas se eu ligar o microfone e começar a falar, e vocês vão ser guiados por quem? Pela minha voz. Jesus quer falar com você nessa noite diretamente. Você que talvez anda achando que não existe luz na tua vida, eu quero dizer, existe uma luz querendo brilhar. É só você dar um start aí. É só você apertar a tomada espiritual que Deus vai acender essa luz na sua vida, meu irmão. É só você querer ser luz. Esse é o sentido da vida. Porque Ele é o nosso pastor das ovelhas. João 10, 7 ao versículo 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aleluia. E eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Aleluia. Somente até aí. Seja guiado pela voz do Senhor. Seja guiado pela voz do Senhor. A gente, nessa virada de ano, a gente vê algumas coisas que a gente fica triste, irmãos. Não só eu, mas como o pastor Diego e outros irmãos, outros pastores de outras igrejas, porque a gente tenta tanto mostrar essa luz, ser o bom pastor das ovelhas, ensina a palavra, gastamos um tempo para preparar um sermão como este, para orar, para buscar, e muitas vezes os irmãos não vigiam, não querem escutar a voz do bom pastor, e aí caem fazendo as coisas que não agradam a Deus. E como que a gente vai agradar o bom pastor? Como que a gente vai pedir para Jesus curar se a gente precisa ser tratado? Como a gente vai orar pelo próximo se a gente não consegue ser tratado? Queira ouvir a voz de Deus, queira ser guiado pelo o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e o Senhor, Ele nunca vai te deixar na mão, o Senhor nunca vai desistir de você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Meu irmão, acredite, desfrute da presença de Deus, que Ele nunca vai abandonar você. O bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ler isso? Aleluia. João 10, do versículo 11 ao 14, aleluia. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. E ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uma pausa. Existe até um vídeo na internet que é muito interessante. O pastor, ele está num lugar fora do Brasil, e aí ele começa, ele não grita, ele chama as ovelhas só com um som da voz dele. Aí um outro tenta imitar ele, as ovelhas não vão, e ele pega, se esconde no outro lugar, e ele chama de novo, as ovelhas vão. Esse outro vai para outro lugar, imita a mesma tonalidade de voz, e elas não vão. Por quê? Elas conhecem a essência do pastor que cuida deles desde pequeno. Elas conhecem o coração daquele homem. E Deus conhece o teu coração. Você tem que estar atento a querer ouvir a voz de Deus.
que esse ano 2000 diferente, você procure a referência da voz do Espírito Santo de Deus para transformar, para te ajudar, para te consolar, te guiar e continuar nos bons caminhos do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. A ressurreição e a vida. João 11, 25, aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que viva, morrerá. Ainda que morra, viverá. Falei errado, desculpa. Me perdoe. Ainda bem que minha mulher está ali para mim. A gente tem um negócio que todas as vezes que uma pessoa morre, a gente fica, será que ela realmente foi para Cristo? Meu irmão, uma vez eu falei para um rapaz, eu falei assim, vamos parar com essa dúvida? Ele, por quê? Você vai para a igreja? Não vou de vez em quando. Então eu já sei para onde você vai. Você aceitou Jesus? Não aceitei. E para ter essa certeza, a gente tem que crer em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será? Quem crer? O que é crer? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Opa! Comecei a entregar minha certidão de nascimento. Batismo. Eu creio que o batismo, a imersão nas águas, vai me colocar como um novo homem. Vai ser a legalização na minha vida espiritual diante de Deus. Então, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Isso que tudo se fez. Então, eu já me coloco como cidadão dos céus. Mas aí é só manter isso. O que é manter? Oração, jejum, palavra, vigiar no que falar, vigiar no que ouvir, vigiar no que enxergar, vigiar no que fazer. Porque, como eu disse no começo, sem santidade não tem como nós alcançarmos o reino dos céus. O reino dos céus é algo sério, não pode entrar de qualquer jeito. Não podemos querer ser habitantes dos céus sem ter santidade. Porque sem santidade nós não alcançamos o coração de Deus, nem é a vontade do Pai. Tanto que os sacrifícios que eram feitos antes de Jesus, antes de falar de Jesus, eram feitos com ovelhas de qualquer jeito. Podia colocar uma ovelha machucadinha, tem aquela ovelha meio quebradinha ali, pastor, vamos sacrificar ela. Podia. Deus aceitava isso? Não. Tinha que ser uma ovelha que estava meio caolha? Não, ela tinha que ser pura, tinha que ser certinha. E por quê? Você acha que Jesus tinha pecado? Ele era santo. Jesus, ele curtia uma balada? Jesus tomava uma cervejinha? Jesus falava mal dos outros? Jesus olhava as minas? Pelo menos a palavra nos ensina que não. Então ele era santo. Por isso que ele foi o escolhido. Porque eu não teria condições, sou pecador. Nós não teríamos condições de estar na cruz. Quem foi Jesus. Mas nós temos uma referência, além da palavra de Deus. Jesus é a maior referência de santidade para as nossas vidas. Então não tem como dar jeitinho para entrar no céu. É com santidade, é amando, é perdoando, e tem outras coisas mais. Um dia a gente pode voltar a estudar sobre Gálatas, falar sobre isso, que nos dá o direcionamento direto de como realmente lutar para a nossa salvação, porque todos os dias a gente tem que lutar por nossa salvação. Não é fácil ser cristão num país como o Brasil, não é fácil nessa época de final de ano, não é fácil no carnaval, não é fácil nos feriados prolongados, porque parece que as pessoas se desligam, trocam HD, né, Emerson? Que a gente troca HD para colocar outro programa, né? E aí parece que vem um programa corrompido com o vírus do diabo, e a gente muda a nossa mente, peca, mente, depois volta para a igreja, troca o HD, Senhor, perdoe, Senhor, pela sua misericórdia, Ele perdoa. Mas aí eu faço uma pergunta para você, uma reflexão. Se Jesus volta nesse meio tempo que o irmão trocou o HD, como é que fica a situação dele, hein? É amém ou ai? Eu acho que é ai. Por isso que eu te pergunto, qual o sentido da sua vida?
O que você está fazendo na igreja? O que você procura na igreja? O que você procura como igreja? Porque você é a igreja. Isso aqui é um templo feito por mãos humanas, mas o Espírito Santo de Deus habita neste lugar. E esse Espírito Santo de Deus que habita neste lugar, habita na sua vida. O que você pensa? O que você quer para este ano de mudança na tua vida? Quer viver as mesmas coisas? Vinham 6 dias, 6 grandes ministrações sobre este lugar, e o ano todo nós, os presbíteros, os irmãos que sobem aqui, lutando para poder pregar a melhor palavra do Senhor para a sua vida. Você recebe, mas sai por aquela porta, chega no dia seguinte, mantém a mesma vida de não santidade, mantém a mesma vida de tristeza, a mesma vida de amargura, a mesma vida de mentira, sendo um artista gospel, sendo um pregador gospel. Não, Deus não quer gospel, Deus quer santidade nesse lugar. Nós temos que tomar um posicionamento. Das pessoas, sabe, eu lembro que no passado, e eu já tenho 20 e poucos anos de cristão, mas eu não sou tão velho assim como dizem. Mas eu lembro que quando a gente chegava nas pessoas, a gente sentia um ar diferente. A gente abraçava as pessoas, sabe, a pessoa não precisava falar nada, mas o abraço dela nos fazia cair lágrimas. E quando ela falava, Jesus te abençoe, meu filho. E a gente está perdendo essas coisas, essa essência de Deus, milagres que a gente não vê acontecendo. Mas não é um milagre de curar uma gripe, mas são milagres sobrenaturais, indo além, conversões que não acontecem. E Jesus tem um olhar especial para essa igreja, meu irmão. Há muitos anos atrás, uma cruzada evangelística que nós tivemos aqui, semeadores de fogo, veio um pastor da Polônia aqui e falou da minha vida, falou do pastor Diego, falou da igreja, que a nossa igreja seria uma referência, não foi, pastor? A promessa de Deus, ela está para as nossas vidas. Só que é o seguinte, como alcançar isso? Temos que fazer a nossa parte. Nós temos condições de marcar esse bairro, nós temos condições de marcar os nossos familiares, nós temos condições de marcar os nossos amigos com a presença de Deus. E isso é propósito do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Sabe, é mover o sobrenatural. Eu garanto uma coisa, com tristeza no coração eu falo isso. Se tivesse um grande cantor aqui nessa noite, se tivesse um grande pregador aqui nessa noite, não teríamos lugar mesmo com a chuva. Porque as pessoas estão atrás dos homens, e nós temos que buscar a Deus. Porque a palavra não é do homem, a palavra é do Senhor. É ela que causa o efeito, é ela que muda, que transforma a nossa vida, é ela que causa o efeito do Espírito Santo de Deus para mim e para a tua vida, meu irmão. Então qual o sentido da nossa vida neste lugar, na Igreja Livre em Cristo? Por que eu fui chamado? A gente tem que defender esse ministério com unhas e dentes, meus irmãos. A gente vê alguns irmãos se desgastando, se dobrando, sabe? E outros assim, eu sou da Igreja Livre em Cristo. E a gente vê outros ministérios aí lutando, correndo atrás, e defendem com unhas e dentes. Por que a gente não pode fazer o mesmo aqui? Para este lugar. Se nós aqui pregamos a palavra de Deus, não iludimos irmãos, nós não estamos aqui para mentir, não. Eu fui ensinado a isso, a pregar a palavra de Deus, a falar a vontade de Deus. E eu creio que você também, porque a mesma fonte que jorra nesse lugar, que vem para a minha vida, vai para a sua vida também. Por que essa bênção pode estar só para nós, se nós possamos ter mais, muito mais? Por quê? Aleluia. Por quê? Muitas pessoas não são felizes porque não sabem quem são e o propósito da sua existência. Mas a palavra de Deus diz em João 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, você é um filho de Deus a partir do momento que você crê em Jesus.
Agora você sabe quem você é? Porque tem gente que esquece desse versículo. Você fala assim pro irmão: e aí, meu irmão? Você é evangélico? Sou evangélico. E aí? Ah, eu sou crente, eu vou lá na igreja. Não, eu não sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Filho do Deus vivo. Aquele que tem poder para transformar a sua vida, meu irmão. Como transformou a minha. E eu sirvo esse Deus lá na igreja Livre em Cristo. Vamos lá num culto que Deus vai falar com você, meu irmão. Deus vai transformar a tua vida. Você vai conhecer a verdade através da palavra do Senhor. Essa verdade que chegou a mim vai chegar na tua vida também. Pelo menos uma das coisas eu fico muito feliz, porque quando eu comecei a estar nesse lugar, eu sempre coloquei meus amigos de infância em oração. E essa semana eu fui na casa da minha mãe, junto com a minha esposa, meu filho, e aí eu pude saber pelo meu cunhado que existe um amigo nosso, amigo meu de infância mesmo. Nós aprontávamos muito. Aquele negócio de apertar a campainha e sair correndo. Jogar bola valendo tubaína. Aqueles negócios assim de criança, né? Jogar bola na chuva, quebrar vidraça, sair correndo, falar que não foi a gente. Ô, Jesus, tem misericórdia. E aí ele ligou e falou: ó, tem um cara que, quando eu falei de você, ele chorou. Eu falei: que isso? Espera aí que eu vou ligar para ele. Colocou ele para falar comigo: Gilbertinho de Ouro, eu falava para ele, pastor hoje, está com um projeto lindo lá na Cracolândia, levando marmitex, pregando a palavra de Deus. E ele falou: Paulinho, cara, quando eu fiquei sabendo que você estava bem, que você é um pastor, cara, eu me emocionei mesmo. Eu senti o Espírito Santo de Deus colocando alegria no meu coração, porque há 10 anos atrás eu era um dependente químico. E eu pensei: a nossa oração tem poder. Porque eu sempre orei pelos meus amigos. Às vezes eu não lembrava o nome, mas a fisionomia vinha: Senhor, livra de todo mal, abençoa. E hoje ele é um pastor gerando ovelhas. Não existe nada melhor do que você receber uma boa notícia. E nós conversamos, choramos um pouco pelo telefone, que eu sou chorão mesmo. Cara, e ele falou: eu preciso te ver, eu preciso te abraçar, rapaz. Eu falei: vamos marcar um dia e vamos se ver, vamos se abraçar. No dia seguinte, depois, acho que foi no dia seguinte que eu fui à casa da minha mãe, né? Aí eu falei assim, levantei cedo, pastor, eu falei: Ana, eu vou lá na minha mãe. Ah, você vai lá? Vou. Só que eu vou a pé lá. Não acredito. Irmão, saí de lá do Parque Tietê, a pé, 1 hora andando. Mas eu fui fazendo uma reflexão da minha vida, o que eu era. Andando por todos esses caminhos de quando eu era criança, jovem, adolescente. Passei pela escola que eu estudei. Sabe, passando um filme na minha cabeça, das coisas que eu poderia não ter feito, entendeu? Do que eu poderia ter feito. E aí cheguei na casa da minha mãe ligou para, parece que um rapaz ia entregar um gás lá em casa, e de repente, mais um amigo de infância apareceu lá, me deu um abraço, falou só coisas boas. E é isso. E falei um pouquinho de Jesus para ele. Ele falou: quando eu puder eu vou lá assim na sua igreja. Anotei o endereço, passei para ele. São essas coisas que a gente tem que fazer, procurar marcar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam atraídas, porque existe algo diferente na sua vida e na minha vida, meu irmão. Antes nós estávamos à sorte do mundo, mortos, já condenados à morte. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele colocou sobre nós o teu amor, o teu Espírito Santo, Consolador. E aí nisso nos fortaleceu. Que as pessoas olham para nós e falam: eu quero ter essa diferença que você tem na minha vida. Qual o sentido da sua vida? O que você é? Aí eu te pergunto: e de onde você veio? Eu estou perguntando isso, não é da sua nacionalidade, não é do estado que você nasceu, mas de onde você veio? Em João capítulo 8, versículo 42, parte B: pois eu vim de Deus e agora estou. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Essa é a resposta importante, é saber de onde você veio. Quando as pessoas viam Jesus tão diferente de todas as pessoas que já tinham conhecido, queriam saber de onde ele veio. Porque o Mestre era conhecido como Nazareno, porque veio de uma cidade pequena.
E isso não era motivo de orgulho para muitos. Meu irmão, você pode ter saído aqui da periferia, da favela. Como a gente vê tantos casos. Não importa de onde você veio. Não importa onde foi que você nasceu. O que importa é o seu renascimento. Porque a Bíblia diz que nós somos co-cidadãos da onde? É o lugar lindo. Que eu estou esperando, ansioso para voltar, a estar nesse lugar. É o lugar mais lindo. Foi preparado para a minha vida e para a sua vida. Então, essa é a nossa origem. Eu sou co-cidadão dos céus. Agora você sabe de onde você veio? Você crê que você veio de Deus mesmo? Então o que você está fazendo? Terceira pergunta. Vamos ler João 10:10, ali no telão? João 10:10. Aleluia. 10:10. Está 10:11. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E muitas vezes nós deixamos de ter essa plenitude de Deus em nossas vidas. De desfrutar. Se somos cidadãos dos céus, nós não temos pacto com o inferno. Se somos cidadãos da glória de Deus, a mentira não faz parte do meu vocabulário. As coisas que não são dos céus não fazem parte do inferno, não fazem parte da minha vida, e sim a dos céus. O que faz parte da minha vida? Louvor para a glória de Deus. O que faz parte da minha vida? Orar uns pelos outros. O que faz parte da minha vida? A palavra de Deus. Seja a tua palavra assim, sim, não, não. O que passar disso é procedência. Eu aceitei Jesus. Eu falei, Senhor, eu vim de Ti. E o que eu estou fazendo, Senhor? Te agrada? Tempo de reflexão para a sua vida. Muitas pessoas, eu vou ler o que eu escrevi aqui à tarde, enquanto eu estava refletindo sobre isso. Muitas pessoas também não entendem o que estão fazendo aqui na terra e qual é a sua missão. Por isso vivem infelizes, não conseguindo alcançar os seus objetivos na vida. Por causa disso, muitas pessoas não conseguem levar adiante os seus projetos e não se afirmam em busca dos seus sonhos. Sabe aquele negócio? Eu busco 6 dias, é maravilhoso. Eu recebi 7 sementes abençoadas. E aí no mês seguinte, eu comi todas as sementes. Ou eu não reguei as minhas sementes. E quando eu rego as minhas sementes, de que forma que é? Diga, orando. Louvando a Deus. Jejuando. Congregando. Em comunhão com meus irmãos. E aí, é uma coisa que é interessante. A gente deixa de congregar, a gente carrega os nossos problemas só para nós. Porque você não vem na igreja. Tem gente que fala assim, não, mas eu busco a Deus na minha casa. Não busca não, meu irmão. Não vem não, porque você não busca. Tem gente que não busca. Tem gente que só consegue cantar louvor na igreja. E amém por isso. Mas é aqui que você tem a afirmação da palavra de Deus para a tua vida, que vai te instigar com os estudos que tem, a buscar mais a Deus. Aí você consegue na tua casa assim buscar, você consegue louvar, porque você recebeu um manual, como vencer e como ter a estratégia de Deus para a sua vida. Não tem como você falar de algo que você não está vivendo e nem recebendo. Como eu vou falar de Jesus se eu estou ouvindo só funk? Se eu estou só ouvindo sertanejo? Como que eu vou louvar a Deus? Como que eu vou ter a oportunidade de pregar a palavra se eu não leio? Se eu não leio livros cristãos? Se eu não busco conhecimento? Se eu não estudo a palavra de Deus?
É a mesma forma quando você está sentado aí, você só vai falar daquilo que você está recebendo. E quando a gente não vem para a igreja, a gente não está recebendo nada. O que acontece com as nossas sementes? Elas secam. E semente seca, ela consegue produzir algo? Porque a nossa terra também está seca. Então, meu irmão, minha irmã, faça um propósito com o Senhor. Nós temos cultos aqui, pelo menos os cultos, eu não vamos falar nem das orações, que para a glória de Deus vão voltar, mais intensas, eu creio, em nome de Jesus. Mas as reuniões que nós temos são reuniões de quinta e domingo. E infelizmente, o pastor não pediu para falar nada disso, mas é o que eu vejo. Nós vemos vazio a igreja, às vezes, sabe? E às vezes pregando a palavra, como o pastor mesmo já viu uma vez, outras vezes, os irmãos no celular, conversando, pensando, olhando para o lado, para o outro, vendo a pintura, ó, legal. Entendeu? O que acontece? Você está perdendo tempo, irmão. A palavra de Deus está passando, é naquele momento que o anjo está querendo te entregar a bandejinha assim na sua mão, e aí você vira o rosto, e aí ele passa direto. Já aconteceu numa festa, que você está, vem aquele petisco gostoso, né, e aquele suquinho, aí você, chegou minha vez, aí alguém toca em você, você vira para cá, o garçom pega e passa direto, aí você fala, poxa, eu aqui, perdeu. No mundo espiritual isso acontece. No mundo espiritual isso acontece, meu irmão. Por isso que desperta tu que dormes. Desperta você que está dormindo. O Senhor quer transformar a sua vida. Jesus sabia o que estava fazendo e o objetivo da sua vinda ao mundo. E por isso que ele não se importava com as perseguições e críticas. Você pode estar perseguido, mas se você estiver reto diante da palavra do Senhor, nada vai te parar, nada vai te amaldiçoar, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. Ele tinha certeza do seu propósito, e ele sabia, por isso que ele dizia, eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que em mim crer, não permaneça nas trevas. João 12:46. E o que não devia fazer? Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus podia chegar e falar, olha, você é mulher adúltera, você é pecadora, você vai para o inferno. Você é paralítico, você não vai receber cura nenhuma não. Mas não, ele tratou com amor, ele veio para salvar. E nós somos discípulos de Jesus, nós viemos para este mundo para transformar, não se adaptar ao mundo. O mundo não tem que, a gente não tem que se adaptar ao mundo, o mundo tem que se adaptar a nós, que conhecemos a verdade, que essa verdade nos libertou, e a gente se amolda ao padrão do mundo, sabe? Parece que nós temos que fazer com que o evangelho tenha que se adaptar a nós, entendeu? Nós temos que mudar isso na nossa vida, deixar o evangelho envolver a nossa vida, o nosso pensamento, como diz aquela canção, que sejas meu universo, seja tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela. Essa música é linda demais, eu nem sei se eu tenho condições de cantar uma música dessa, tem muitas coisas que eu tenho que mudar na minha vida, mas é linda, que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, sabe? E a gente levando essa letra para a nossa vida espiritual, é aquele negócio, a gente está do lado daquele que tem um poder sobre todas as coisas, e é Jesus, ele tem um poder sobre todo mundo, sobre toda a humanidade, e andando com ele, nada de mal vai nos acontecer. Quando o mal tentar se levantar contra a sua vida, Deus já dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Simples viver o evangelho de Cristo. Aleluia. Normalmente as pessoas só fazem aquilo que têm vontade. Vou no culto quando eu quero. Vou orar quando tiver tempo. Mas com o tempo, a vontade passa
e vem o tédio, onde cada um faz a sua vontade e vira confusão. E para que a nossa vida não seja sem sentido, Jesus nos deixou uma missão. Porque se a gente não tivesse essa missão, poucos estariam no livro da vida. E para estar no livro da vida, alguém chegou com o ID um dia para mim e para você. Portanto, igreja, eu sempre bato nessa tecla: ide e pregar o evangelho. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Aleluia. Mateus capítulo 28. Aleluia. Já colocaram ali, tá bom? Aleluia. E diz o seguinte: portanto, vão e façam o quê? De todas as, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? A tudo que eu lhes ordenei. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos... Por que a gente teme falar do amor de Jesus? Se a própria palavra dele nos deu essa segurança que ele vai estar conosco. Por isso que também a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. E é uma tristeza para a gente ver isso se afirmando. Porque se você vê no final do ano, graças a Deus esse ano a igreja estava cheia, né, pastor? Mas era para estar mais cheia. A gente vê os terreiros de Umbanda, de Candomblé e outras seitas se organizando para descerem 4, 5 horas para a praia, para quando dá meia-noite eles entregaram suas oferendas. E nós, como igreja do Senhor, não precisamos fazer sacrifício nenhum e não conseguimos estar na casa de Deus para viver o que, como eu disse, a comunhão, para louvar, para exaltar. Claro que existem algumas dificuldades de alguns irmãos, existe sim, mas será que toda a igreja tem essa dificuldade? E eu volto a dizer, se tivesse aqui um grande pregador no culto da virada, se tivesse aqui um grande cantor, se tivesse uma grande banda, essa igreja estaria lotada. É só falar, por exemplo, Anderson Freire vai estar aqui na igreja, Aline Barros vai estar aqui na igreja. Eu não quis falar para não sair na internet. A igreja vai lotar, o ministério toca no altar, diante do trono. Tudo coisa que a gente gosta de ouvir, não é verdade? Não é verdade? A gente estaria aí como acontece nos shows. Que hora que vai ser o culto? Ah, é 8 horas da noite? Ah, eu tenho que chegar às 6 lá na porta da igreja. O cara vai estar lá. Gente, o que eles falam, o que nós falamos é a palavra de Deus. A gente tem que parar de olhar para o homem e tem que olhar para a palavra. É ela que vai te transformar, ela que vai te ensinar, ela que vai mudar. Por quê? Aleluia. Vamos ler também Mateus 18, 14, eles colocam ali também, que eu tinha colocado. Só uma afirmação. Aleluia. Deus está falando com você? Amém. Aleluia. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Ele não quer que você se perca, meu irmão. Não é prazer do Senhor. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, somente até aqui. Sabe? Aconselhamento para os casais, aconselhamento para os jovens que precisam. Esses jovens são bombardeados 24 horas. É eles abrir o celular. Não é verdade? É abrir o celular, chega coisas que não são fúteis. Não é vida para eles. Homens, mulheres, sabe? A todo momento nós somos bombardeados e nós temos que estar ajudando, dando suporte um ao outro. Não é julgando, não é apontando, mas é dando suporte. Só assim a gente vai ter uma igreja, uma base. Se nós tivermos uma base forte, todo o mais se ajuntará a nós e se tornaremos uma igreja muito mais forte. Amém? Por quê? Quem crer em Jesus
Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso está em João 14, tá, meus irmãos? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É aquele negócio. O pai, quando ele tem um filho que é respeitador, é estudioso, filho bom, ajuda em casa, às vezes ele não tem condições, mas se ele pede alguma coisa, o pai se esforça e dá para o seu filho aquilo que ele quer. Se está ao alcance, ele se esforça e tenta ir além para ajudar o filho. Não é verdade, pais? Imagine Jesus vendo as nossas atitudes, se esforçando em pregar o evangelho, em ajudar, dar suporte um ao outro, estar em comunhão, mostrando o sentido ao qual nós estamos neste lugar aqui, fazendo as boas obras do Senhor. O que a gente pedir no nome do Senhor pode acontecer na nossa vida. E ainda que não aconteça, Ele estará conosco e o Espírito Santo de Deus nos mostrará por que nós não recebemos. Simples. Nós ficamos mais de 16 anos orando para ter uma casa. E quando eu pensei que não tinha mais jeito, Deus preparou e nos abençoou, como minha esposa disse, sabe, e fez assim um sobrenatural mesmo, o sobrenatural, e tem feito o sobrenatural, usando pessoas para nos abençoar, que ela não contou essas partes todas, mas um dia eu conto, sabe, usando pessoas para ser canal de bênçãos, pessoas que veem qual que é o sentido que o pastor Paulo está aqui, não é pelo título de pastor, mas são pelas obras que a gente procura fazer, e não a gente quer demonstrar que a gente é bom nisso ou naquilo, porque eu não sou o melhor cantor, não sou o melhor pregador, não sou o melhor ministro, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer a cada culto, mas é que o Espírito Santo de Deus afirma a vontade dele e minha neste lugar, e é o que o Espírito Santo de Deus quer afirmar a vontade dele na sua vida neste lugar. Você não foi feito para ficar sentado nessa cadeira. Aliás, essa cadeira não te pertence, pertence a outro que está precisando da palavra de Deus hoje. Você entendeu o que eu quero dizer? É para uma outra pessoa que hoje, nesse momento, está lá, trancada no seu quarto, em depressão, está sem sentido na sua vida, não conhece Jesus, essa cadeira é para esses. Você é a pessoa de dar o suporte, pegar na mão e trazer. Esse é o sentido da sua vida neste lugar. Então agora você sabe o que você está fazendo? Então cumpra a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho. E por quarto, último, vamos acelerar aqui. Para onde você vai? João 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. A última pergunta também é de igual importância para mostrar o destino de cada pessoa. Quem não tem um alvo ou meta, vive sem orientação. Jesus sabia para onde ele iria, e por isso conseguiu suportar a passagem pela cruz. Esse era o motivo da sua determinação e confiança. Por isso ele disse: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. João 8,14. O futuro de cada ser humano é incerto, tendo apenas uma coisa certa, que é a morte como o fim da vida, nessa vida. Contudo, Jesus deixou algo a mais para nós, prometendo. João 14, versículo 2 e 3, vamos ler? Aleluia. Uma hora chega ali. João 14, versículo 2 e 3. Alô, cabine. Ó. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Deus tem um lugar preparado para você, meu irmão. Você não é órfão, você não é sem terra, você não faz parte do MST. Quero dizer, se você permanecer firme, existe uma morada para ti. E muitos dizem que não podemos ter a certeza da vida eterna, mas isso não é verdade, pois Jesus garantiu: asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Na versão João Ferreira, eu fiz questão de anotar: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Bom, isso não é uma dúvida, se teria dito, talvez ou às vezes. Contudo, ele nos deu a garantia, dizendo que no presente e no afirmativo que já temos a vida eterna. Então, a sua vida eterna é garantida, desde que você permaneça fiel ao Senhor. Agora você sabe para onde vai? Com Jesus a sua vida tem sentido, meu irmão. Sem Jesus a gente está perdido. Responder essas 4 perguntas cruciais não é nada fácil. E seria impossível se Jesus não tivesse já nos dado essa resposta. Por isso, a vida só tem sentido se você tiver o dono dessa vida, que é Jesus. Agora, se alguém te perguntar, você já tem a resposta. Quem é você? Você responde que eu vou falar para você. Diga: eu sou o Filho de Deus. Foi Ele quem me criou. Se perguntarem para você de onde você veio, você diga: eu vim de Deus. E foi Ele que me colocou aqui. Se perguntarem o que você está fazendo, diga: estou cumprindo a vontade de Deus, que é anunciar o Evangelho da salvação. E se perguntarem: ah é? E para onde você vai? Diga: eu vou morar no céu, onde há um lugar já preparado para mim. Não tenha dúvidas. Vamos ficar de pé. Jesus está dando sentido ao seu viver. Não aceite dúvidas ou conceitos. Não sejam enganados por esses coachings. E como o pastor disse, o maior coach já esteve nessa terra e nos deixou o manual completo aqui, a palavra dele para nossas vidas. Busque na palavra de Deus. Busque se conhecer. Busque a progressão, crescer em espírito e em verdade. Busque a presença do Deus Todo-Poderoso. Busque resposta nele. Busque o auxílio nele. Busque a recompensa no Senhor. Busque ao Senhor, igreja. Eu como pastor dessa igreja, eu falo para você desesperadamente na minha alma: busque a presença de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque ter intimidade com Deus. Busque a Deus, igreja. O tempo está se findando. Se Jesus voltasse hoje, nesse momento, você fechasse esses olhos e abrisse diante de Deus, você teria certeza da tua salvação? Que você fez uma mudança nessa vida que você está vivendo hoje, você teve um sentido diferente, conforme a boa vontade do Senhor para a sua vida? Ou você só viveu, vindo aos cultos, curtiu os cultos? O curtir é passageiro, o prazeroso é se manter na presença de Deus. O prazer é estar na presença de Deus. Jesus quer dar um novo sentido para a tua vida. Grandes ministrações Deus já preparou para este lugar, nesse ano de 2020. Grandes pregações, grandes palavras. Basta você não enxergar o homem, mas enxergar a Deus, que quer transformar a tua vida, igreja. Transforma. De olhos fechados, eu quero saber quem quer ter uma transformação de vida. Levante sua mão, onde quer que você esteja. Quem quer ter transformação na sua vida? Não quer viver as mesmice? Você que está de mão levantada, que o Espírito Santo de Deus venha nesse momento agora testificar tudo aquilo que nós falamos através da palavra do Senhor sobre a tua vida. E alguma área que talvez esteja defasada em você, você possa encontrar no Senhor o caminho certo para você prosseguir ao alvo.
porque o Senhor quer dar um novo sentido na sua vida, um novo rumo, uma novidade de vida. Em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, também você que está aqui na igreja agora, eu creio que todos são cristãos, mas se tiver alguém querendo ter essa novidade de vida, desse ano de 2020, caminhar com Cristo, estar com Cristo, se reconciliar, talvez você se afastou, mas o Senhor pela sua infinita misericórdia está te alcançando nessa noite, e falando para você que você tem uma identidade, você é diferente, e Ele quer dar um sentido na sua vida, que você possa ir pela internet, falar com os irmãos que estão online. Se você estiver aqui na igreja e falar assim: eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar aos braços do Pai, você possa levantar sua mão que eu vou orar por você. Venha aqui à frente, eu vou orar por você. Venha se reconciliar com Jesus, venha para os braços do Pai. Aproveite, esse é o momento. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, ó Pai. Que possamos, ó Pai, entender esse sentido da sua vida em nós. Aqui existem 2 irmãos, nós vamos orar. Continue orando, igreja. Aleluia. Pai, aqui estão seus filhos. Está o Otávio e a nossa irmã Araci, ó Pai. Que a Tua palavra, não foi a minha, mas a Tua palavra, Senhor, causou um efeito na mente, no coração e na alma deles, ó Pai. Teu Espírito Santo se moveu sobre a vida deles, e eles decidiram voltar, Senhor, para os Teus braços, correndo para os Teus braços, ó Pai, para nunca mais largar de Ti. Oh Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, confirma o nome deles no livro da vida. Que tudo aquilo, Senhor, que eles fizeram, que não agradaram a Ti, o Senhor possa lançar no mar do esquecimento, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, nessa reconciliação contigo, voltar e ficar firme na Tua presença, ó Pai. Livra o Senhor de todo mal. Abençoa a vida deles, ó Pai. Confirma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito neste lugar. Alcança, Senhor, os seus amigos, parentes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Escreve, Senhor, o nome deles, ó Pai, no livro da vida, e confirma, Senhor, as Tuas bênçãos sobre eles. Que eles continuem caminhando com o Senhor plenamente, ó Pai. Que eles continuem confiando no Senhor e entendendo o sentido que eles têm de estar aqui neste lugar, o sentido que eles têm de estar contigo, caminhando contigo. Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por essas 2 vidas, ó Pai, que voltaram aos Teus pés, estão se reconciliando com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, a igreja está alegre, os céus estão felizes, ó Pai, por mais uma graça alcançada pelo Senhor neste lugar. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos e aplaudimos ao Senhor com alegria.